O que é o ministério pastoral? Chamado pastoral, profissão? É todo mundo que pode ser? Todos que podem escolher? O que é ser pastor? Como ser pastor? O que eu devo fazer para ser pastor? É uma opção ou é um chamado? Esse é o assunto desse vídeo de hoje. Muitos acreditam que ser pastor basta fazer teologia e pronto, depois do curso de teologia já é pastor. Deixa eu te falar uma coisa, teologia não forma pastor, teologia forma teólogo. Embora o pastor precisa ser um exímio conhecedor das escrituras. Então a teologia vai ajudar o chamado pastoral, mas teologia não forma pastor. Teologia forma teólogo, ok? Mas todo pastor deve ser um teólogo, se é que você entendeu, ok? Você pode escolher ser qualquer coisa na vida. Se você escolher ser um advogado, basta você fazer a faculdade de Direito, 5 anos, e depois passar no exame da ordem e você será um advogado com todos os direitos de um advogado. Você pode escolher ser um engenheiro, você pode escolher ser um professor, você pode escolher ser um médico, você pode escolher qualquer profissão. A diferença é que para ser pastor, você precisa ser escolhido. Pastor é uma vida de renúncia, é uma vida de abnegação, é uma vida onde muitas vezes ele deixa ele próprio, ele deixa os prazeres dele, muitas vezes ele deixa até a família dele em algum momento de lado para poder servir o próximo. Ser pastor é uma caminhada de um chamado onde Deus vai te provar, onde Deus vai preparar você. E o preparo não é muito agradável. O preparo de um pastor é um preparo, uma prova árdua. Falo isso de boca cheia e com autoridade, né? Hoje eu sou pastor de uma boa igreja, mas já fazem 14 anos que eu sou pastor. E eu não fui pastor por opção. Não sou pastor porque não tinha mais nada para fazer na vida e nenhum tipo de profissão. Sou pastor porque Deus me chamou para ser pastor. E as provas desse pastoreio não foram fáceis. Fui formado realmente com muita dificuldade. Muita prova, muita luta, muita dor, que muitas vezes nos deu a vontade de parar. Mas ser pastor é um chamado, onde o Espírito Santo de Deus prepara cada um. Então, quando a igreja cresce, quando a igreja avança, então o pastor ele começa a viver algo sobrenatural de Deus. Ele começa a viver o encanto de ver o reino de Deus crescendo através do chamado do qual ele foi escolhido por Deus para ser. Ser pastor não é para todos. Não é todo mundo que diz eu quero ser, que será. Não é todo mundo que escolhe ser, que será. Ser pastor precisa ser escolhido. Eu repito, você pode escolher qualquer profissão e você estudando, se preparando, será aquilo que você escolheu ser. Mas ser pastor, você não pode escolher, você deve ser escolhido. É diferente. Então, muitas vezes hoje as pessoas olham para o ministério de algum pastor que cresceu, que avançou, que Deus deu graça e chama os benefícios, ou chama o salário, ou chama aquilo que o pastor ganha, aquilo que o pastor recebe, que é bíblico, que o obreiro é digno do seu salário, aquele que se dedica ao ensino da palavra é digno de dupla honra. Muitos olham para isso e acham que isso é errado. Errado é ficar do lado de fora julgando. Errado é ficar do lado da arquibancada apontando. Errado é acreditar que pode ser sem ter o chamado. Para ser pastor, precisa ter chamado e não escolher fazer um curso. Escolha fazer qualquer curso, mas o curso te formará naquilo que o curso te ensina, mas não naquilo que é chamado de Deus. Deus, quando chamou Davi, tirou ele de trás das malhadas, preparou ele. Quando chamou o apóstolo Paulo a duras penas, Paulo entendeu o sacrifício e entenderia então o que era o prazer, de ser um pastor. Mas antes de ser um pastor, antes do prazer, Deus falou para Paulo que caberia a ele entender o que seria sofrer pelo evangelho de Cristo. Ser pastor não é uma vida regada de prazeres, regada de tapetes vermelhos, regada de benefícios. Não, ser pastor é uma vida abnegada. Abnegada. E a igreja, assim como qualquer outra denominação, na maioria das vezes,
tem o dever, junto à palavra de Deus, de suprir e de sustentar a vida e a família do sacerdote. Foi assim desde os primórdios, foi assim no Velho Testamento, foi assim no Novo Testamento e é assim nos dias de hoje. Pastor não se escolhe ser, é escolhido. Então, antes de querer ser pastor, entenda se você foi escolhido, entenda se você foi chamado. Muitos sinais gritarão. Não basta falar bem, não basta conhecer alguma coisa bem, não basta estudar teologia, é preciso ter chamado. Chamado é quando Deus grita no ouvido, chama, esse chamado queima no coração e a pessoa está disposta a abrir mão do que for preciso, de tudo, para poder servir aquele que o chamou para servir. Pastorear, a maior e mais nobre função de um ser humano. Ser pastor é muito mais importante do que presidir um país. Ser pastor é muito mais importante do que julgar alguma causa. Ser pastor é a maior honra que um homem pode ter na face da terra. O maior ofício, o maior benefício, a maior honra de um homem na terra é ser escolhido para ser pastor. E isso não é para todos. Isso é para aqueles que são escolhidos. Que o Senhor te abençoe com esse vídeo e vamos juntos para um próximo, em nome de Jesus.